Olá, alunos! Hoje a gente vai ver uma aula sobre desenho e a gente vai ter como tema a arte nas civilizações antigas. Nós vamos fazer traços aqui com ferramentas, tá? Instrumentais bem antigos e que eles já usavam naquela época. Nós vamos trabalhar com o conceito de arco romano, arco gótico e colunas gregas, tá? Para isso, vocês vão precisar de uma folha A4 e a gente vai trabalhar com ela nessa posição, tá? Na horizontal. Vocês vão precisar de lapiseira, tá? Com grafite HB ou lápis HB. E vocês vão precisar de um lápis 2 ou 3B, tá? Porque a gente vai fazer uma ornamentação. Borracha, régua, compasso e um esquadro simples. Aqui eu tô usando o esquadro 45. Bom, agora fazendo o primeiro exercício, o arco romano, tá? Vocês vão fazer aqui mais pro centro aqui desse retângulo que vocês deixaram. Vão fazer assim, 1 centímetro, tá? Vocês vão pular 5 centímetros, tá? De intervalo, fazer mais 1 centímetro. Vão pular mais 5 centímetros, tá? Tem que deixar bem medido, senão o arco sai torto. E vão deixar mais 1 centímetro aqui. Ok? Então, fica 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro e 5 centímetros de intervalo aqui, tá? Com o esquadro, ou se vocês quiserem fazer com a régua, mas com o esquadro é mais fácil, porque aí vocês já têm aqui, ó. Vocês vão colocar 3 centímetros aqui na coluna. Se você deixar a régua bem retinha, ó, você já pode deixar 3 centímetros aqui de coluna. 3 centímetros. Por isso que tem que estar bem medidinho, ó, porque senão a sua coluna vai ficar torta. Vem aqui, mesma coisa, tá? 3 centímetros. Quem não tiver esquadro, faz com a régua, mas com o esquadro é bem mais fácil, né? Depois, mais 3 centímetros. Lembrando que isso daqui é uma representação artística, tá? Existe bem mais cálculos para você fazer uma... Aqui, ó, eu errei. É um pouco mais pra cá, tá? E aí, depois, se vocês quiserem até medir, se aqui tem 1 centímetro, ó, aqui deu 1 centímetro. Aqui eu dei uma erradinha, depois, se vocês quiserem, ó, conserta com a borracha. Tá? Pra ficar mais certinho, senão não dá certo o arco. E aí, o que acontece? Vocês vão passar uma linha aqui, olha. Essa linha vai ser apagada depois, tá? Mas vocês vão passar uma linha, pode ser uma linha bem suave aqui, ok? O que que acontece? Aqui, olha, vai ter que ter 5 centímetros certinho, tá? Pro seu arco ficar bem retinho. Vocês vão demarcar aqui, ó, na metade, onde tem 2,5 centímetros. Aqui, tem 5 centímetros daqui a aqui, vocês vão demarcar aqui onde tem 2,5. 2,5. Você vai pegar o seu compasso, colocar aqui e juntar desta ponta, tá? Até a outra, ó, meu arco tá fora, tá vendo? Fiz alguma coisa torta aí, vou ter que rever aí o que eu fiz. Vamos nesse aqui, ó. Esse aqui deu certinho. Esse aqui eu vou ver que eu devo ter marcado alguma coisa errada. E aqui tá pronto o nosso arco romano, tá ok?
Era assim que eram feitos os cálculos, né? Mas a gente só fez uma coisa figurativa. Então, façam esse exercício, eu vou fotografar para passar as medidas para vocês certinho. Agora, nós vamos fazer o outro exercício, que é o arco gótico, tá? Bom, vocês vão fazer 3 triângulos, tá? 2 triângulos de 2 centímetros de base com 5 centímetros de altura. E um triângulo com 3 centímetros de base e 7 centímetros de altura, tá? Esse aqui é bem fácil. Vocês vão pegar o compasso e colocar a ponta em um dos vértices aqui e fazer um semicírculo. Vão pegar o compasso na outra ponta e puxar. Aonde encontrou, você apaga e pronto. Você tem o seu arco figurativo gótico, que é o arco pontudinho, tá? A mesma coisa aqui, só que você afasta, tá? Pra ele ficar bem bonitinho, você tem que acertar bem o ponto aqui onde você deve colocar o compasso. Se passar um pouco, depois você apaga com a borracha. E idem aqui. Pronto. Tá feito o arco gótico, tá? Isso não é o arco ogival, tá? O arco ogival, ele tem uma circunferência, ele tem uma série de cálculos. Bom, agora o nosso último exercício. A gente vai fazer 2 colunas. A coluna dórica e a coluna jônica, tá? Vocês vão começar fazendo aqui, aonde fica em cima, tá? O capitel dela, que é uma base de 3 centímetros. Afasta um pouquinho, tá? Que não precisa ter nenhum centímetro e faz uma paralela aqui de mais 3 centímetros. E aqui na jônica vocês vão fazer só 2 centímetros, tá? Não precisa ter a paralela e vocês já vão demarcar metade aqui, tá? Aqui 3 centímetros, 1,5 centímetro e aqui 2 centímetros, a metade fica em 1 centímetro. E aí, o que vocês vão fazer? Esse traço aqui, vocês vão apagar depois, tá? Por quê? Eles vão guiar vocês só para você fazer a coluna um pouco aberta, tá? A coluna dórica, ela é mais simples aqui em cima, então, vocês só vão fazer isso aqui, tá? Porque com o compasso é muito difícil fazer esse abaulado bem pequenininho. E vocês vão fazer só ligeiramente, que acho que é melhor vocês fazerem um ângulo, aqui eu deixei muito reto, ó. Então, aqui, olha, eu deixei com 1,8, então, aqui, ó, 1,8, tá, mas aqui eu tinha deixado com menos. Então, aqui, ó, pronto. E essa linha do meio vocês apaguem. E essa aqui, a coluna jônica, vocês vão fazer diferente. Vocês vão pegar, ter que ter alguma coisa circular. Porque vocês vão fazer uma voltinha assim, ó.
Aí pode fazer com um bolômetro ou com qualquer outra coisa que tenha um círculo, tá? E aí sim, vocês vão puxar a reta, tá bom? Tá? Que essa é a grande diferença. E aí, vocês vão apagar aqui. E vão fazer uma junção aqui, ó. Certo? Bom, feito isso, vocês vão tirar uma foto, tá? Deste desenho com todas essas medidas e vai ser a primeira parte do exercício, tá? Depois a gente só vai fazer uma parte que é um pouco mais plástica, que vocês vão fazer uma decoração aqui, mas com lápis 2B, ok? Bom, agora finalizando, a gente vai fazer a parte artística. Vocês vão, depois que fotografarem, toda a parte que já tá com as medidas, vocês vão apagar todas as medidas. E aí, a gente vai fazer uma parte que é mais plástica, tá? O que vocês vão fazer? Aqui no arco romano, eu fiz assim. Eu preenchi, lembra com os exercícios que eu ensinei pra vocês? Com o lápis 2B ou 3B, que ele é mais clarinho, eu fui preenchendo com a mão bem leve. Qual a diferença? Quando você quer precisão, você pega no lápis assim. Quando você quer um preenchimento mais suave, com um lápis bem apontado, aí você pega no lápis assim, tá? Que aí ele vai preenchendo em... Eu fiz essas manchas por quê? Pra dar essa impressão de que é uma antiguidade, tá? Então, eu fiz essas manchinhas. E depois, lembra que eu falei pra vocês que tem aquela técnica do esfumato, né? Que é esfumar. Vocês podem pegar e ir esfumando ou com o dedo ou com a ajuda de um cotonete, que vai ficar bem legal, tá? Só cuidado para não ultrapassar aqui, que é ruim apagar o esfumato, tá? Isso nas colunas. Aqui no arco gótico, eu só fiz um sombreado de leve aqui pra ficar, tá? Em uma das laterais, pra ficar com esse efeito de luminosidade, como se tivesse sombra na parte de cá. Então, eu passo o lápis aqui, ó, pego no lápis assim pra dar precisão. E depois eu vou fazendo alguns traços mais claros, tá? Pega no lápis com bastante delicadeza, tá bom? E aqui tá feito. Na coluna dórica, eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu escureci mais aqui, ó. Por quê? Porque aqui a gente tem um volume, então aqui dá sombra. Então, eu escureci mais aqui e depois eu preenchi ela. Ela era bem simples, tá? Então, eu preenchi ela e depois vocês podem esfumar também. Ela era bem simples. Aqui, vocês podem só fazer alguns risquinhos pra demonstrar que ela era abaulada. Aqui na jônica, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer umas voltinhas só pra dar esse sentido de que ela era preenchidinha, tá vendo? E aqui a gente vai fazer um preenchimento na vertical. Aqui eu fiz na horizontal e aqui vocês vão fazer na vertical. Por quê? Eu vou ensinar pra vocês um pulo do gato aí, ó. Vocês vão preencher aqui, ó, na vertical. A coluna dórica, a jônica, ela tinha uns frisos aqui. E eu vou ensinar vocês a fazer esses frisos da seguinte maneira, ó. Procurem preencher bem uniformemente, ó. Com lápis grafite. Podem esfumar, tá? Pra ficar um pouquinho uniforme. E aí, o que vocês vão fazer?
Com a borracha, mas tem que ser essa parte que ela é bem vincada ainda, tá? Não pode ser essa parte que já tá arredondada, tem que ser essa parte que tá bem novinha. Vocês vão fazer o seguinte, vão pegar e fazer os frisos com a borracha, ó. Pode ser qualquer tipo de borracha, tá? Só que vocês têm que ter a mão bem firme, hein? Pronto. Os frisos estão prontos, tá? E aí, vocês fotografem novamente e vocês, o exercício vão consistir em 2 fotos. Uma antes, com as medidas, e outra depois, com essa parte artística, tá?